E como eu falei, grandes vantagens, mas grandes problemas. Em logística, estacionamento para funcionários, uma vez que eu tenho 3.000 funcionários com uma condição social melhor e mais 300 funcionários administrativos, por baixo 1.000 carros vão estar circulando dentro desse empreendimento em final de 2014, 2015, só de funcionários. Então tem que se criar no planejamento, na estratégia, nos custos, estacionamento para eles ou buscar soluções aí de transporte coletivo que atenda. E até mesmo cozinha industrial para 3.000 funcionários. O custo de uma cozinha e para se fornecer refeição para 50 funcionários é um pouco diferente do que nós vamos enfrentar lá. Então requer uma cozinha industrial e o custo dessa cozinha industrial tem que ser previsto nos custos também. Com isso, dentro dessa nossa visão, nós contratamos uma consultoria de logística em que mapeou, não está aqui aberto, mas mapeou todas aquelas oportunidades que nós tínhamos no raio do nosso empreendimento. Então, desde os mais próximos até o que está a 45 minutos, isso nós utilizamos aqui para algumas definições de viabilidade. Usina de concreto no canteiro, dá para ter, não dá para ter, vamos utilizar, a gente pode colocar lá dentro. Central de corte e dobra de aço. Já lhes adianto que central de corte e dobra tem uma questão fortíssima do lobby dos fornecedores de aço, então é uma situação que é bastante difícil colocar, então a gente não conseguimos ainda. Locação ou aquisição de equipamentos, laboratório de controle tecnológico, já sabemos que não adianta levar CP de controle tecnológico para romper no laboratório, a gente tem que trazer o laboratório para dentro da obra, é mais barato, eles asseguram que é mais barato, mais rápido e talvez com um controle de custo mais eficiente e um controle técnico mais eficiente. Então, vou voltar aqui. Estoque de materiais centrais para diminuir o fluxo de caminhões, o que dá para estocar, o que é viável, trazer esse custo a valor presente e antecipar a compra de alguns materiais para diminuir a logística e a complexidade dessa logística. Balança de pesagem para se receber materiais sem contar, não em quantidade, mas sim em peso, receber areia sem medir areia, receber o aço sem conferir etiqueta, receber tudo em peso, com uma balança industrial, com uma balança de carga. E contratar serviços com eficiência mecânica. Isso era um item que eu nunca tinha me ligado a ele. Mas deixa eu só, antes de falar disso, terminar de finalizar aqui o conceito da usina. Uma vez que nós fizemos lá uma estimativa de uso de concreto, de consumo de concreto para os 10 primeiros empreendimentos, a gente chegou a um volume aí que vai chegar no pico desses 10 a 1.000 metros cúbicos por dia. Sendo que se eu tiver uma usina dentro do canteiro, a logística e a lógica mostra que eu vou usar 14 caminhões para atender esses 1.000 metros, ou 42 caminhões vindo de fora, correndo o risco de pegar um trânsito médio, que esse foi o uso do conceito aqui. Sendo que a demanda que eu vou ter média para esses 10 empreendimentos são de 300 metros cúbicos dia. Então, muitas vezes a usina é para viabilizar, e nós estamos tentando isso, existe as restrições ambientais, que a gente já está vencendo essa etapa, mas provavelmente a gente vai ter uma usina de concreto dentro do empreendimento, em função dessa logística, viabilizando. Nesse primeiro momento, e com essa análise, não foi para ganhar dinheiro, não foi para fazer o concreto mais barato, mas sim para viabilizar o nosso planejamento, mas que também teria que ser uma usina que tivesse filial próxima, porque no pico, uma usina hoje com capacidade de 45, e algumas que são maiores com 90 metros cúbicos hora, ela possui uma eficiência. E essa eficiência muitas vezes chega a 60% da capacidade instalada. Então, nós sabemos que a hora que chegar a demanda, e a gente não pode depender de uma usina, que muitas vezes não tem uma estrutura próxima ao empreendimento, a hora que essa usina quebrar ou que ela chegar na carga dela, a gente fica na mão. Então, houve aí até uma seleção de possíveis fornecedores, usando esse sentido. Tá? E uma logística de caminhão, fazendo uma conta bem básica ali, a gente chega ao pico de 286 viagens com essas 10 torres por dia. Seria em torno de um caminhão a cada 1 minuto e meio. E é claro que eles não vão chegar com 1 minuto e meio um atrás do outro. Vão chegar todos de manhã e metade de manhã e metade depois do almoço. Então a gente tem que pensar nisso, e foi feito também um estudo de logística das ruas ali, não só do entorno, mas também
dentro do bairro de como vão chegar esses caminhões, qual o tamanho da carreta que pode chegar, qual vai ser o pátio de apoio para poder esses caminhões pararem antes de entrar no canteiro. Voltando aqui ao item de eficiência, eu nunca tinha contratado, por exemplo, terraplanagem, não só alencando o preço, mas também uma garantia de que ele tire terra nos dias de chuva. Essa foi a primeira obra que consegui contratar dessa forma, com a garantia. Isso se limitou a 1 ou 2 bota-fora só em São Paulo, mas que vai me garantir o prazo de obra. Pagando um pouquinho mais, mas vai me garantir o prazo em que ele tira no dia de chuva e com um volume mínimo. Então essa foi uma das diretrizes. Eficiência nos equipamentos. Nós sabemos aí, existem 10, lá as fundações vão ser a grande maioria em hélice, existem 10 a 15 fornecedores no mercado, e quando eu pedi a eficiência das máquinas, um dos grandes aí do mercado estranhou, falou, não, mas quem pede isso é a Odebrecht. Mas quem pede eficiência é a Andrade Gutierrez, as consultoras não pedem eficiência. Falei, mas eu vou pedir, e vou constar em contrato. Quanto sua máquina produz? Se a sua eficiência é 90%, você vai me garantir que você faça, no mínimo, 90%. E quando a gente não exige isso, e a Andrade Gutierrez exige, a gente fica com a sobra, com aquela máquina que é menos eficiente, não só uma eficiência mecânica, que nós estamos falando aqui, mas também uma eficiência ambiental. Hoje uma máquina soltando fumaça dentro da obra, que além de produzir pouco, vai atrair a CETESB e vai te embargar a obra. Eficiência em equipamentos e ferramentas manuais. Então, com o volume, com a escala que nós temos no empreendimento, a gente está negociando nesse sentido com alguns fornecedores grandes. E coisas que eram comuns. A gente sempre fez isso em grua, fizemos em guincho, mas nos outros equipamentos a gente está extrapolando também e usando dessas ferramentas para tentar garantir prazo e custo. Como eu falei, são 2 últimos slides aí que eu vou passar antes de entrar no filme final. Na questão de personalização. Houve uma decisão estratégica em que a engenharia da empresa primeiro perguntou para os investidores e para a área comercial. Qual que é a estratégia da personalização? É ter lucro ou atender o cliente? Essa decisão, infelizmente, não é técnica. A gente conseguiu trabalhar em cima disso, mas muito mais por estratégia do empreendimento. Quando se pensa, e as duas estão corretas, nenhuma das duas estão erradas. Quando se pensa em ter lucro, não faz sentido eu colocar um revestimento de baixa produtividade, um revestimento em que eu tenho uma margem, que eu vou contratar muito caro e aquela margem vai ser muito pequena. Eu contrato a R$200 o revestimento, só que o risco dele ter um problema de um mármore branco Taços, eu vou gastar 2 vezes o valor. Então é um investimento de alto risco, mas a empresa tem que se posicionar. E uma vez que ela se posiciona dizendo, eu quero obter lucro, então você parte sua personalização e a engenharia, claro, se envolvendo na área comercial, para trazer revestimentos de alta produtividade, que você consiga produzir mais e ter um risco menor de ter problema. E até mesmo patologia futura para não onerar a assistência técnica. Ou atender o cliente. Vou atender o cliente, vocês coloquem o preço que for e aquele que não der para colocar, vocês estimem. E boa sorte. Tá? Então a empresa precisa se posicionar justamente para se definir equipe. Hoje a gente tem estruturado uma equipe só para atender personalização, que ela é independente, ela é uma gerenciadora interna que vai garantir que o cliente vai receber aquilo que comprou. Então isso é custo. É uma arquiteta que entra no custo de obra, é um arquiteto, uma equipe, dependendo do porte da obra, isso é custo, e também envolve a questão de planejamento. Uma vez que se vai atender o cliente e o cliente vai ter 5 opções de pastilha de vidro para colocar nos banheiros, será que o ciclo que eu estou planejando de 1 semana de revestimento por andar, ele vai se cumprir? Será que a colocação de a pastilha de revestimento do banheiro é a mesma de um porcelanato 45 por 45? Certamente que não. E tem um agravante nesse sentido. Se nem todos escolherem, vai ficar saltado aquilo. Aí você vai ter que trazer um operário para fazer um banheiro, aí ele vai embora, para poder preencher o andar, para não ter aquele planejamento falso em que eu coloco que está tudo pronto e
Quando eu volto, tem 40 banheiros sem revestir. E quando vem o medidor do banco, ele entra na unidade e fala, não vou medir porque a unidade está incompleta, porque você não revestiu o lavabo. Então, isso são decisões estratégicas. E mesmo atendendo o cliente, houve aí uma discussão interna na diretoria da empresa, e mesmo atendendo o cliente, a gente conseguiu limitar aí alguns revestimentos, algumas opções de planta, bastante até em relação a outros empreendimentos, justamente focado em custo e focado no prazo e nas dificuldades que a gente apresentou que vai ter nesse empreendimento. Então, para finalizar a apresentação, acho que eu tenho mais... Quantos minutos, Paulo? São 5 minutos, tá? Desculpa, tá, 5 minutos. O que eu apresentei aqui, e não deixa de ser menos importante, nós fazemos um planejamento a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Dependendo do porte da empresa, dependendo do empreendimento que está sendo concebido, é importante que se pense nisso. Não porque ele tem 2 anos, nesse caso ele vai ter entre 6, 7 anos, não porque ele tenha 2 anos que eu não vou fazer um planejamento a longo prazo. Esse longo prazo pode ser os 2 anos. E que são... O conceito é que é importante. O conceito a longo prazo tem que ser definições estratégicas. Não dá para se tomar a decisão de colocar uma usina dentro do concreto no dia que faltar concreto para fazer a estaca hélice. Essa decisão tem que ser estratégica, tem que partir antes. E o conceito de planejamento a médio prazo e a curto prazo, que foi bem colocado pelo Aldo aí no início da palestra. Tá? Peço, por favor, para voltar no vídeo, para apresentar o empreendimento. Por favor. Pode abrir, colocar no filme aqui. Esse é a abertura do empreendimento. A gente vai... isso aqui só para finalizar a minha apresentação, em que mostra como ele vai ser concebido. É um vídeo institucional, mas ele vai mostrar muito bem aí o conceito do que foi projetado.
Obrigado a todos. Bom, o que eu vim mostrar para vocês é mais a visão realmente do diretor técnico, do diretor de operações de uma empresa, no contexto do planejamento, do controle, do orçamento, do projeto, né, que nós vamos mostrar aqui para vocês, de várias interfaces aí que a gente julga muito importante para a gente ter sucesso na engenharia civil. Então, a visão técnica empresarial é ter um bom planejamento, ao nosso ver, é ter bons produtos e projetos, planejamentos técnicos, orçamentos, controles, suprimentos, gestão da obra e pós-obra. A gente acredita que o planejamento ele está intrínseco em todas as atividades aí, né, em todas as áreas da empresa. Porque o produto e projeto, eu vou focar um pouco cada área dessas que eu falei para vocês, depois vou dar mais ênfase na área de planejamento e controle, que é o nosso foco aqui do nosso evento, tá? Então, produto e projeto, o que se deseja fazer e para quem? Planejamento, como faremos e qual é o plano? Orçamento, quanto custará? Suprimentos, quem fará, por quanto e quais são as regras? Execução, seguir o plano projetado. Controles, só se controla o que se mede, né? Nós vamos mostrar lá na frente. E o pós-obra, o que deu certo e o que não deu certo. Acreditamos que a gente falar de planejamento hoje na construção, não tem como falar só de planejamento. Nós temos que falar um pouquinho de cada área dessa, porque nada adianta um belíssimo planejamento, um belíssimo controle, em cima de orçamento mal feito, em cima de quantidades erradas, em cima de projetos que não estão bem compatibilizados. Não adianta. Pode ter a melhor equipe de planejamento do mundo, que nós vamos estar sempre com problemas lá na obra depois e no resultado final da construção. Problemas técnicos aqui. Ok. Ops. Não tá passando aqui, ó. Deixa eu voltar aqui uma aqui para ver. É aqui, né? Ele tá lá em cima? Espera. Tem um manual aqui, não? Um minutinho, pessoal. Pronto aí? Então, voltando aqui a primeira slide, o segundo. Paramos aqui. Falando da pós-obra, né? Vamos ver se agora vai. Ah, agora é legal. Então, a gente acredita, pessoal, que a obra tem que estar no centro de todas as atenções na área técnica. Todo mundo tem que trabalhar em função da obra e para a obra, e junto com a obra. Projetos, planejamento e orçamento, na fase que a gente chama de pré-obra. Suprimentos, que está numa fase transitória entre pré-obra e obra. A execução propriamente dita da obra. Controles e o pós-obra. Mostrando um pouquinho no fluxo aí do que a gente falou no slide anterior. Planejamento, como nós falamos, está intrínseco em todas as atividades da engenharia, da área técnica. Novos negócios, quando a gente compra um terreno hoje, o setor de planejamento está junto com novos negócios. Não adianta comprar um terreno hoje, igual o pessoal muito fez aí nos últimos anos, para comprar, para bater meta. Não adianta, nós temos que estar junto com o planejamento o tempo todo. Produtos e projetos, idem, né? Nós temos que estar junto o tempo todo no planejamento também. Área de incorporação, não tem como incorporação trabalhar sem estar pegando esse apoio da área de planejamento técnico e da empresa. Parte de orçamentos,
A gente só faz o orçamento na empresa depois que a gente tem tudo planejado. A gente não mexe com número nenhum enquanto a gente não tem um planejamento aberto. Nós vamos mostrar daqui a pouco isso. Área de suprimentos, tem tudo a ver com o planejamento também, porque tem que ser comprado. Hoje, cada insumo tem um prazo para chegar na obra, cada insumo tem um prazo técnico. As grandes parcerias, né, também tem tudo a ver com o nosso planejamento. A execução da obra propriamente dita, né, não tem nem o que falar. E os controles. Pós-obra também tem a ver com planejamento, né? Temos que planejar o pós-obra. Temos que orçar o pós-obra, temos que ter índices do que a gente já fez, do que deu certo, do que não deu certo. Temos que colocar também no nosso orçamento, porque pós-obra é custo de obra. Falar um pouquinho de projetos e produtos. Precisamos ter produtos, pessoal, que estejam pré-estabelecidos e bem concebidos, conhecidos por todos da engenharia, quanto a custo e a execução, que são as premissas e detalhes construtivos, tá? Não adianta a gente ter hoje detalhes e produtos que a engenharia não esteja por dentro do que está acontecendo. Então nós temos que estar o tempo todo com a área de produtos da empresa. Hoje não dá mais para falar, é a área de incorporação que fez esse produto, não dá para executar, ou ficou muito caro ou não fechou a conta. Não dá. Nós temos que estar junto o tempo todo com a área de incorporação. Sincronia máxima entre as áreas, acabei de falar. E às vezes não podemos melhorar vários produtos, aumentando o valor agregado e mantendo nossos custos por metro quadrado. Tá? Mas só com o envolvimento de todos no processo. A coordenação e a compatibilização tem que ser feitas com excelência. Respeitar os prazos das etapas de projetos. Coisa que aconteceu aí muito no mercado. A gente via a empresa lançando um empreendimento, começando obra praticamente sem projeto, né? Todo mundo já deve ter visto isso um dia e a gente sabe qual que é o resultado disso. Então, agora deu uma hora de baixar a bola um pouco dessa euforia e fazer as coisas, né, com mais qualidade, respeitar. E fazer projetos fáceis de leitura do pessoal de obra. Isso também tem a ver com o planejamento, porque não adianta também você ter um bom planejamento e o pessoal na obra não entender o projeto que foi feito. Então o projetista tem que ter essa linguagem e saber que quem vai fazer a obra é o mestre, é o encarregado, é o pessoal de campo, o pessoal mais simples, né? E a gente costuma ver projetos aí que a gente tem que ter pós-graduação para entender. E isso não, a gente sabe qual que é o resultado também, né? Fazer eixos únicos nas obras, né? Fazer diversos cortes nas áreas mais detalhadas, áreas frias, áreas molhadas, caderno de detalhes técnicos, cotas claras e de fácil entendimento. Fazer o projeto para qualquer mestre de obra entender, qualquer encarregado, né? Qualquer equipe de produção. Não se esquecer de quem vai executar o projeto são os mestres, contramestres encarregados, como eu acabei de falar. Apresentação formal. Hoje os projetistas devem fazer uma apresentação formal. A gente faz isso lá na empresa, na BKO, e visitas periódicas. Antes de começar uma obra, todos os projetistas devem e comparecem à obra para mostrar ao pessoal da obra, ao engenheiro, ao estagiário, ao mestre, ao contramestre, como é que foi o partido desse projeto, e explicam como é que são as complexidades, as pegadinhas, e depois visitam as obras. Isso deve constar no contrato deles, tá? Porque se a gente chamá-los na hora da obra, eles vão cobrar e a gente vai se surpreender. Então, o que é combinado não é caro. Bom, falando do planejamento, nós vamos falar de 3 áreas de planejamento que a gente atua hoje. O planejamento operacional, que são as premissas. A gente faz antes de orçar, né? Quem que faz? A área de planejamento da empresa e a área de produção, o GGO, o gerente de operações, junto com a área de planejamento. E o que é? São premissas técnicas, detalhes, equipe. Eu vou detalhar um pouquinho mais na frente. O planejamento estratégico, que é o plano tático, físico e financeiro, que é o nosso projeto da obra ou as linhas de balanço. Antes de orçar também. Quem faz? Planejamento e produção. E o que é? É o cronograma baseline que a gente faz ao longo do prazo do contrato, onde define macrofluxo de produção, as etapas marco e o cash flow e as datas de banco. Então esse planejamento estratégico é fundamental, antes do orçamento e antes de começar a obra. E o planejamento executivo, que é o de obra, durante a obra, planejamento de produção,
que são os responsáveis, e é o detalhamento da produção. Aí nós vamos mostrar um pouquinho mais para frente também, são as linhas de balanço, o MS Project aberto, e o PSO, que a gente chama de planejamento de curto prazo, né, que eu vi que teve na palestra de manhã, que é semanal, obrigatoriamente semanal. O planejamento operacional, que é o primeiro que eu falei, deve ser como pretendemos fazer o nosso desafio, detalhadamente, tá? Um plano técnico. Nesta fase a gente define o PCMAT, o plano logístico da obra, o transporte horizontal e vertical, locais de estoque e armazenagem de materiais, os bombeamentos, como é que vai ser feito o bombeamento de grout, de massas, de silos, os dutos de entulho, as cremalheiras, as mini-gruas, os balancins, bandejas, proteções coletivas, entre outros. Parece tudo coisa básica que eu estou falando, mas se a gente não faz isso na hora do planejamento, na hora da obra não adianta, que a gente não vai ter como fazer esse plano, porque tudo isso aqui gera um custo que vai ser orçado. PV parada de junta de concretagem das lajes, é uma coisa também que a gente não costumava fazer, que nós estamos fazendo, as lajes são muito grandes, né? Não dá para concretar às vezes uma laje por causa do vizinho, então tem que colocar isso no planejamento também. Definição da equipe e alocação da equipe do canteiro da obra, desenhar o canteiro antes de começar a obra, e se possível definir a equipe antes de começar a obra, quem vai ser o gerente dessa obra. Tem muita gente que idealiza isso e não consegue fazer por causa do turnover. Hoje a gente já está conseguindo fazer, tá? Porque o mercado deu uma acalmada dos últimos anos para cá, então a gente está conseguindo fazer melhor, definir o engenheiro da obra antes, para ele participar de todo esse processo de produção antes de começar a obra. Levar os subsolos prontos, com luminárias e fiação definitiva. Estamos fazendo isso em todas as nossas obras. Mudar para o apartamento do zelador. A gente constrói, a primeira coisa, o apartamento do zelador. Acaba com o nosso canteiro. A equipe de produção se instala lá. Escadas pré-moldadas. Reaterros rápidos para abrir área de estoque. Projetos de NR10. E por aí vai. Não fazendo nenhuma instalação provisória em área de terra interno. Não fazemos. Fazer em laje de garagem. Refeitórios e etc. Tudo coisas básicas, né, pessoal? Só que a gente não vê antes isso. Na hora da obra, é difícil jogar tudo na mão do engenheiro da obra, né? E aí dá o resultado errado e o culpado é ele, né? Que é uma mania que aconteceu na construção civil. Sempre o culpado é o engenheiro da obra. A gente acha que a gente tem que ajudar ele, por isso que a gente está falando da gestão técnica empresarial, tá? Um conjunto de setores que vão ajudar a obra a ter o sucesso que a gente precisa. Bom, esse é o planejamento estratégico, que é o segundo item que eu falei lá, que é o MS Project. A gente abre de torre e de áreas comuns. Aqui eu não vou falar etapa por etapa, são todas as etapas da obra. A gente faz antes de começar a obra. Depois a gente faz o quê? O detalhamento dessas etapas para poder fazer a produção em canteiro. Essa aqui é da torre. Ainda a torre. E aí as áreas comuns, periferias, áreas comuns também, que tem muita gente que não detalha e depois a gente sabe o que tem de atividade numa área comum hoje, né? Condomínios, clubes, foi mostrado aqui antes aqui do Parque das Perdizes, né? Se não for o detalhamento da área comum ali, está morto, né? E as datas marco, uma coisa muito importante que a gente controla na BKO. Eu, particularmente, quando vou às obras, não consigo, às vezes, olhar o detalhamento inteiro do planejamento, eu vou direto nas datas marco. Então, a gente definiu 13 datas marco que a gente considera fundamentais para a obra. Que sem aqui, uma delas sair, a gente pode correr o risco de não entregar a obra. Vou ler essas 13. Mobilização da obra. Começou a obra, começou mesmo, está todo mundo lá trabalhando. O que é mobilização? Então, nós temos que ficar muito atento a isso. Término da fundação é um milestone importantíssimo. Concretagem da laje do térreo, também é um evento na obra, né? Volume de concreto gigantesco. E para chegar ali, todo mundo sabe o quanto é difícil. Primeira laje tipo, é também um outro evento, porque às vezes a primeira laje tipo hoje, às vezes é 20 metros do solo, a primeira laje tipo, né? Depende de cada empreendimento. Tem prédios com edifício de garagem, em Santos, por exemplo, nós temos 5 pavimentos de garagem até chegar no primeiro tipo. Então, quer dizer, é uma etapa importantíssima. Término da estrutura, não precisa nem falar, caminho crítico. Entrega da casa de máquina de elevadores,
né? Quem não está tendo problema com elevadores, então é uma data marco nossa, a formalização da entrega da casa de máquinas de elevadores para a empresa que está contratada, tá? Para evitar os atrasos aí que a gente sabe que estavam acontecendo. Vamos lá. Término de alvenaria, término da fachada, caixilhos e vidros, documentação para entrada de habite-se, é um milestone importantíssimo que a gente cuida na empresa. Quando que nós vamos dar entrada no habite-se? É uma data, essa data é conhecida por todos lá na engenharia. Esse quadro, nós temos um quadro de vidro que fica na área da engenharia, no escritório, para todo mundo ver, para ter ciência, para disseminar informação. O que mais? Paisagismo e área comum. E depois a gente tem as datas também de vistoria de área comum e vistoria das unidades habitacionais. Então essas são as nossas datas que a gente controla, toda aquela estruturação lá de 2.000 e poucas linhas do orçamento. A gente retira do planejamento. A gente retira de lá. E o financeiro também é extraído desse momento, né? O programa físico-financeiro, que é fundamental. Obra que não tem dinheiro e na hora que você precisa, ela não é executada da forma que a gente precisa, o planejamento também não vai resolver. Tá? Então, esse físico-financeiro aqui tem que andar. Hoje o gestor sabe que se não tiver o dinheiro, ele não faz, né? 2 anos atrás, a gente precisava gastar, porque tinha os IPOs, tinha vários sistemas de apuração de custos, e hoje já é diferente, né? Era o just in time antigamente, depois era o IPO, a gente tinha que gastar o dinheiro que estava lá, e agora não. Agora nós temos que ter mesmo a engenharia, o fluxo financeiro voltou a reinar nas obras, felizmente, né? Os bancos estão aí medindo de uma forma rígida, então nós temos que controlar, muito bem controlado aqui a parte financeira. Orçamentos. Bom, com planejamento e projeto pré-executivos prontos, o projeto agora é levantar todas as quantidades, iniciar as licitações, e nesse momento em conjunto com suprimentos e produção. Ou seja, o orçamento hoje na empresa, ele já é um conjunto de licitações. Ninguém estima nada, tá? A gente tem todas as concorrências feitas nesse momento, com os fornecedores que a gente escolheu já para a obra, que quando começar a obra a gente já sabe quem são os fornecedores, tá? Pelo menos o conjunto deles.